Boa noite mais uma vez, eu acho que já temos a sala composta. Vamos então dar início ao nosso webinar. Estes webinars nascem da campanha que certamente já têm ouvido falar, que é a campanha de preparar o inverno. Sabemos que este ano temos um ano especialmente desafiante pelo contexto em que vivemos. Por norma, estes últimos meses do ano já são anos intensos na farmácia, seja devido à patologia gripal, seja também devido à vacinação. Este ano temos associado a isso a Covid-19. Nesse contexto, desenvolvemos um conjunto de webinars também para nos ajudar, essencialmente dar suporte no que é a nossa intervenção profissional e a nossa também responsabilidade, também de alguma educação para a saúde das nossas pessoas que nos visitam diariamente nas farmácias. Sem dúvida que a informação, o fluxo de informação é gigante e nós ainda há pouco em conversa com o professor, que vou passar a apresentar já de seguida, falávamos que muitas vezes nós farmacêuticos no balcão das nossas farmácias somos o filtro da informação e é por isso que é tão importante para nós desenvolver um conjunto de informação e partilhar convosco para que se sintam seguros e possam desempenhar ainda melhor todo o vosso papel e responsabilidade na sua intervenção profissional. Por isso, passo já a apresentar o nosso convidado, o professor João Rocha. Permitam-me que comece por agradecer ter aceito o nosso convite. Nada melhor do que ter quem tem informação fidedigna e correta para partilhar connosco os seus conhecimentos e experiência profissional, sem dúvida. Fazendo uma breve nota biográfica do professor João Rocha, é farmacêutico, e tem mestrado em medicamentos à base de plantas, é doutorado em farmácia com especialidade em farmacologia e farmacoterapia na área da inflamação e lesão pulmonar. Portanto, tem uma carreira já vasta na docência e na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, como professor auxiliar das unidades curriculares de imunofarmacologia e corresponsável também das unidades curriculares de farmacoterapia em saúde mental, corresponsável pela farmacologia 1 e docente da cadeira de farmacoterapia 1 e 2 e farmacoterapia em oncologia, entre outras. Além desta atividade da docência, é também investigador do grupo Pharmacological and Regulatory Research Group, no IMED da Universidade de Lisboa, tendo já desenvolvido um conjunto de trabalhos nesta área. Participa também como membro perito na Comissão de Avaliação de Medicamentos, do Infarmed, também na Agência Europeia do Medicamento, como perito também, perito farmacêutico e toxicológico na DGAV, e pertence também ao Conselho de Cooperação da Ordem dos Farmacêuticos e é membro da Unidade Regional de Farmacovigilância de Lisboa, Setúbal e Santarém. Estes resumos biográficos são sempre um bocadinho, eu diria, injustos, são sempre resumos do que é parte da carreira, mas o que é importante nisto tudo realmente é agradecer a presença e pedir então, deixar-lhe este desafio de partilhar connosco um bocadinho sobre o tema, e este desafio que lançámos foi falar um bocadinho sobre o estado da arte das vacinas, não é? Fala-se tanto da vacinação contra o Covid, quando é que é, será que vai ser efetiva? Quer dizer, há muita informação sobre este tema e era isto que desafiávamos a partilhar connosco aqui um bocadinho da sua experiência. Mais uma vez, agradecer a presença e passo-lhe a palavra. Obrigada, até já. Bem, boa noite a todos. Boa noite, doutora Cátia. Obrigado pela introdução. Eu, antes de mais, gostava de dar os parabéns não só à Escola de Pós-Graduação da ANF, felicitar pela excelente iniciativa que tiveram e que estão a ter, tal como disse na introdução. Eu acho que é crucial o farmacêutico estar na posse da informação mais fiável, principalmente nos tempos que correm. Eu já digo isso há muito tempo e sou um grande defensor do farmacêutico como veículo de informação, porque costuma-se dizer que há dois filtros para que os medicamentos sejam
sejam bem utilizados pelos doentes. Há obviamente a prescrição e depois, se o farmacêutico não é o filtro do especialista do medicamento, seja com prescrições corretas, com prescrições incorretas, com medicamentos com uma maior relação benefício-risco ou menor, o farmacêutico é aquele passo que garante que o medicamento vai ter a melhor utilização possível pelo doente. Vamos iniciar. O objetivo é mesmo criar aqui pontos de discussão, fazer um overview do que tem acontecido nos últimos tempos, para que depois no final possamos falar um bocadinho de pormenores e do que nos espera nos próximos tempos. Antes de mais, eu queria fazer aqui um pequeno disclaimer. Obviamente que, apesar de fazer parte de várias, acabo por ter várias ramificações na minha atividade profissional, no fundo queria fazer aqui o disclaimer de que os pontos de vista e opiniões expressos no contexto desta apresentação são da minha inteira responsabilidade e não devem ser atribuídos nem à Faculdade de Farmácia, nem ao Infarmed, nem à Agência Europeia. E começo que eu tenho mostrado muito recentemente, que acho que mostra um bocadinho a dificuldade e o caminho que nós temos pela frente para chegar a uma vacina. Obviamente que é um caminho que ainda estamos a ver um pouco à distância, mas cada vez mais perto, e eu sei que será uma das perguntas que inevitavelmente toda a gente faz, e imagino que os doentes também o farão cada vez mais, que é para quando a chegada da vacina. Acho que é no fundo a pergunta que toda a gente quer fazer. Quando estamos em 2020, a pandemia não, mas a infecção pelo SARS-CoV-2 começou ainda em 2019, identificada em 2020 como pandemia. Quando é que chega a vacina? E para a pergunta de quando teremos uma vacina para a Covid-19, a minha resposta para já ainda vai ser muito geral, que é quando uma vacina demonstrar qualidade, segurança e eficácia e estiver disponível. E isto era algo que eu queria que ficasse bem definido no final desta comunicação, que é em Portugal, na Europa e pelo menos nos países que têm regulação eficaz do mercado dos medicamentos, a vacina estará disponível quando demonstrar qualidade, segurança e eficácia, que, como todos sabem, são os 3 pilares do medicamento e todos eles têm de ficar garantidos quando tivermos a vacina. Portanto, a pergunta que toda a gente faz, que é quando teremos uma vacina para a Covid-19, é quando existir um medicamento que seja submetido às agências reguladoras e que demonstre qualidade, segurança e eficácia. Obviamente que vamos explorar um bocadinho mais, porque isto é muito simples de dizer e não ajuda muito a um doente que pergunta, afinal, como é que nós vamos resolver a pandemia. E uma das coisas que acho que devia ficar bem ciente é que o fator limitante aqui é a informação científica, não é o calendário. Obviamente que nós queríamos que a vacina estivesse disponível em julho, não foi em julho, em setembro, não é em setembro, em outubro. Obviamente queríamos o mais cedo possível, mas já aprendemos o suficiente ao longo de vários anos de medicamentos no mercado que não vale a pena colocar no mercado um medicamento que não tenha bem estabelecido uma relação de benefício-risco. Portanto, apesar de sabermos que o tempo aqui é um fator extremamente importante, o fator mais limitante é a informação científica. E, portanto, o objetivo deste webinar é, no fundo, responder aqui a algumas questões relativamente ao desenvolvimento das vacinas. Quando? Obviamente uma pergunta importante, mas como, para quem e por aí adiante algumas questões que são extremamente relevantes. Uma das coisas que eu queria começar por falar é relativamente ao processo e ao fundamento que está por trás de uma imunização natural, que nós sabemos que também desempenha um papel extremamente importante na pandemia. E no início falava-se muito desta questão, que era algumas teorias que falavam de deixar que a imunidade de grupo fosse criada naturalmente com a transmissão normal de vírus pela população. Antes de chegarmos a essa questão, queria que olhassem aqui para o slide, e do lado esquerdo está demonstrado o que acontece numa infecção pelo SARS-CoV-2,
e do lado direito, no fundo, a resposta imunitária que é suposta ser criada com a infecção. Muito rapidamente, que também não é o foco desta apresentação, o vírus SARS-CoV-2, quando infecta uma célula humana, vai haver replicação do material genético do vírus, para haver replicação viral e criação de novas partículas virais. A criação de uma resposta imunitária só aparece a partir do momento em que as células do sistema imunitário vão começar a processar o vírus e as partículas virais. Portanto, olhando aqui para o lado direito, a partir do momento em que uma célula apresentadora de antigênio faz a fagocitose de uma partícula viral, existem determinadas subpartículas do vírus que vão ser processadas e vão ser apresentadas ao sistema imunitário para criar uma reação imunológica, seja com linfócitos B ou linfócitos T. E a partir que nós temos células do sistema imunitário que vão ficar com uma memória mais ou menos longa do antigênio que foi processado e que numa futura infecção exista uma resposta imunitária mais competente a essa nova infecção. Isto é o fundamento da imunização natural. No entanto, por isso é que eu chamo-lhe aqui fundamento, porque nós estamos num ponto em que nós conhecemos tão pouco do próprio processo de imunização natural pelo SARS-CoV-2 que torna-se muito difícil fazer a translação para o que vai acontecer numa vacina. Ou seja, o nível de conhecimento é tão baixo em termos de, por exemplo, doentes que já foram infectados naturalmente pelo SARS-CoV-2, durante quanto tempo é que aqueles doentes poderão estar protegidos eventualmente de uma nova infecção, o título de anticorpo, quanto tempo é que demora a começar a diminuir, ou seja, existem vários pormenores da imunização natural que nós ainda não conhecemos e obviamente que isso dificulta um pouco o desenvolvimento das vacinas, porque acabamos por não ter uma base para comparar. No fundo, e isto vocês têm acompanhado ao longo do tempo, existem no fundo duas abordagens terapêuticas que têm sido desenvolvidas para tratamento da Covid-19, ou para abordagem à Covid-19, que é no fundo o tratamento de doentes infectados com Covid-19 e a vacinação de doentes não infectados para prevenir uma infecção por SARS-CoV-2 ou eventualmente diminuir a intensidade da Covid-19 num doente infectado. Sabemos que em termos de tratamento da Covid-19 já houve avanços regulamentares nessa área, sabemos que o Remdesivir foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento e sabemos que a dexametasona recebeu o aval, digamos assim, da Agência Europeia de Medicamento e da OMS como tratamento válido para doentes hospitalizados que requerem ventilação mecânica invasiva. No fundo, acabamos por ainda não ter nenhum avanço, obviamente que temos alguns avanços, mas não temos um avanço final para uma vacina. Portanto, já chegámos a alguns medicamentos para tratamento da Covid-19, falta-nos agora chegar à vacina. E agora, como é que se chega à vacina? Este é um ponto importante e que tem sido muito discutido ao longo destes últimos meses. Nos meses iniciais falava-se mais dos tratamentos, agora nós temos perfeita noção que só o tratamento não chega, precisamos ter uma vacina que permita reduzir o número de infectados e reduzir a gravidade dos doentes infectados. Eu vou fazer aqui um pequeno overview do tipo de vacinas que estão a ser desenvolvidas. Eu vou-me focar principalmente nas que estão numa fase mais avançada de desenvolvimento e, de uma forma geral, temos vacinas que são baseadas em ácidos nucleicos, é uma das mais, tecnologicamente mais avançadas, vamos falar mais à frente. Os vírus vivos atenuados, os vírus inativados, as vacinas que se baseiam em subunidades do próprio vírus e vacinas que se baseiam em vetores virais. Em termos de distribuição deste tipo de vacinas, de acordo com a fase de desenvolvimento, nós conseguimos ver, este é um gráfico que tem um mês talvez, mas um mês foi suficiente para não estar atualizado. Portanto, temos aqui a fase 3, nesta coluna. Nós neste momento não temos 6 vacinas em fase 3, temos 9 vacinas em fase 3, mas no fundo o tipo de vacinas que está aqui representado continua a ser o mesmo. Portanto, nós neste momento em fase 3
temos vacinas de ácidos nucleicos, vacinas de RNA, temos vacinas de vetores virais e vacinas de vírus inativados. No fundo, exatamente o que é cada um destes, eu vou fazer um overview geral sobre as características destas vacinas, para depois falarmos um bocadinho mais da questão regulamentar envolvida. Relativamente, eu vou começar pelos mais tradicionais e no final falar dos que têm uma tecnologia mais diferente e pormenorizar um bocadinho mais esses, até porque são os que estão numa fase mais avançada. No entanto, existem também vacinas a serem desenvolvidas com esta forma mais tradicional, que é no fundo a utilização de uma vacina com vírus enfraquecido ou inativado, sendo que para o SARS-CoV-2 o que se tem visto mais em fases mais avançadas é com vírus inativado. No fundo, o que é um vírus inativado, ou uma vacina com vírus inativado? É usar as partículas virais, mas que sofreram um determinado tipo de processamento que faz com que elas não tenham a capacidade de infectar doentes. Os tipos de inativação são vários, químicos, térmicos, alguns, mas no fundo o que se precisa de garantir é que realmente aquele vírus, quando administrado num doente, não vai dar origem à doença, e é no fundo isso que se verifica. As empresas que têm apostado mais, ou pelo menos as que estão mais avançadas em termos de desenvolvimento nesta estratégia, foram, no fundo, as primeiras que começaram a desenvolver vacinas, que foram algumas empresas multinacionais chinesas e que já estão em fase 3 de ensaios clínicos. Uma das principais vantagens deste tipo de vacinas é realmente a facilidade na produção. Já é um método antigo que foi utilizado, se pensarmos no historial de vacinas, grande parte das vacinas que trouxeram uma grande mais-valia para a saúde das populações foram vacinas com vírus enfraquecidos ou inativados. Eu aqui tenho o exemplo da poliomielite, que é talvez um dos mais significativos, e as vacinas da poliomielite são com vírus enfraquecidos ou inativados. Têm, no fundo, algumas desvantagens. Portanto, obviamente há aqui alguma incerteza na segurança, porque é necessário garantir que todos os processos de inativação do vírus foram bem feitos e que não há um lote de uma vacina que possa ter ocorrido algum erro na produção, e existe uma possibilidade de exacerbação de doença. Eu não vou entrar para já em grande pormenor sobre esta questão, mas para alguns tipos de vacinas existe uma reação adversa em que doentes infectados, quando são vacinados com determinado tipo de vacinas, em vez de haver uma imunização que ajuda a que ou que não seja contagiado, ou que não seja infectado, ou eventualmente que a doença seja mais fraca, em alguns doentes pode haver exacerbação de doença. E neste tipo de vacinas poderá ser um risco maior. Em termos de abordagens para a Covid-19, temos duas em fase mais avançada, que é a Sinovac e a Sinopharm, as empresas. São duas empresas chinesas que estão a usar esta abordagem mais tradicional. Depois temos uma abordagem que é extremamente comum no arsenal de vacinas que temos hoje em dia, que são as vacinas proteicas, que é no fundo a utilização de uma parte do vírus que tem capacidade de gerar uma resposta imunitária. Normalmente estamos a falar de partículas proteicas do vírus, e tem uma vantagem relativamente às outras, acho que eu falei anteriormente, que é no fundo o foco da resposta imunitária é para as porções do vírus que poderão ser mais relevantes para evitar uma infecção. No caso da SARS-CoV-2 ou do SARS-CoV-2, o que está a ser mais estudado neste contexto é a chamada, e com certeza que já ouviram este nome várias vezes, a proteína spike, que sabemos que é uma porção do vírus extremamente importante para infectar células, ligação a um receptor endógeno, e sabemos que sem qualquer dúvida, é a abordagem, é a parte do vírus que está a ser mais utilizada no desenvolvimento de vacinas. Seja numa vacina proteica em que o que se administra é a proteína diretamente, com adjuvantes imunoestimulantes, seja nas outras abordagens que eu vou falar a seguir, em que a proteína spike também é o foco da vacina. Temos vários exemplos aprovados.
tosse convulsa, hepatite B, o vírus do papiloma humano, e há várias, portanto é uma abordagem, das abordagens tradicionais tem sido das mais utilizadas para o desenvolvimento de vacinas. Existem algumas em fase avançada de desenvolvimento, apesar de nenhuma delas estar já em fase 3, apesar de esta primeira, a Novavax, estar relativamente perto de passar já para os ensaios clínicos de fase 3. Passamos para o terceiro tipo de vacina. Este e o próximo eu vou colocar um slide a mais para dar um bocadinho mais de informação, porque são realmente aquelas que têm sido mais faladas. Este tipo de vacina é uma vacina baseada em vetor viral. No fundo, qual é que é a diferença relativamente ao anterior, por exemplo? Aqui não há administração da proteína, há administração de um vírus, que não é o SARS-CoV-2, é no fundo um invólucro viral que se vai usar como, no fundo, veículo para uma porção de informação genética que, no fundo, vai ser processada pelo nosso organismo para produzir aquilo que nós queremos. A abordagem que tem sido feita neste tipo de vacina tem sido, no fundo, colocar a sequência genética que codifica para a proteína spike. Têm sido usadas várias plataformas como, no fundo, reservatório ou vetor da sequência genética para a proteína spike. O adenovírus tem sido muito utilizado, portanto, o vírus da constipação, entre outros. E no fundo aqui é apenas um transporte da informação genética que no nosso organismo vai dar origem à proteína, que depois vai dar origem à reação imunológica. Em termos de vantagem relativamente a outras, existe teoricamente uma maior intensidade de resposta. Temos a produção da proteína a nível celular, portanto vai haver uma estimulação da resposta imunitária que é um pouco mais intensa. Tem a desvantagem de, uma das desvantagens que tem sido mais identificada é a necessidade de garantir a segurança e a imunogenicidade do vetor viral. O que é que isto significa? Nós estamos, no fundo, a administrar um vírus, apesar desse vírus, o adenovírus, não tem material genético do adenovírus, portanto não se vai, pelo menos as abordagens que têm sido feitas, aquele vírus não se vai autorreplicar, serve apenas como transporte, mas pode acontecer o nosso sistema imunitário detectar o adenovírus e, no fundo, se nós reagirmos ao adenovírus em si, estamos, no fundo, a evitar o desenvolvimento de uma resposta imunitária. Obviamente que as vacinas que chegaram ao ponto mais avançado de fase 3 não se tem verificado isso, portanto, a desvantagem teórica, pelo menos até agora, não tem sido verificado na prática. E existe uma grande vantagem nesta vacina, que é alguma experiência que já existe na administração de vetores virais. Em termos de vacinas não há tanta experiência assim, mas sabemos que, por exemplo, a vacina do ébola, que foi aprovada há uns anos atrás, utiliza esta tecnologia, e apesar de não haver muitos exemplos na área das vacinas, na terapia génica tem sido uma estratégia muito utilizada. Portanto, há muita informação científica e clínica sobre este tipo de estratégia de vetorização. Portanto, essa é obviamente numa fase em que nós queremos desenvolver uma vacina o mais rapidamente possível, o existir já alguma informação científica e clínica sobre este tipo de vacinas é excelente. Em termos de exemplos, há aqui alguns, mas eu obviamente vou realçar uma que tem sido falada muito recentemente, que é a vacina que está a ser desenvolvida em parceria entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Tem sido falado muito recentemente, mais recentemente devido à questão do ensaio ter sido suspenso há pouco tempo. Podemos falar disso mais à frente, mas queria já realçar que a suspensão de um ensaio clínico é algo relativamente comum, portanto não há que sentir qualquer tipo de insegurança relativamente a esta vacina, obviamente para já, não é? Nada nos diz que daqui a um tempo possa existir outra reação adversa ou um acumular de reações adversas que vai impactar obviamente a relação benefício-risco, mas para já, tanto ensaios não clínicos ou pré-clínicos em animais, como nos ensaios clínicos de fase 1 e fase 2,
os resultados têm sido, no fundo, promissores. Portanto, no fundo, apenas para rever, temos aqui a partícula viral do SARS-CoV-2, temos o vírus, o adenovírus, que é um vírus que infecta, foi um vírus desenvolvido que infecta chimpanzés. No fundo, a teoria é, temos a informação genética que codifica para a proteína spike, temos um invólucro sem a informação genética do adenovírus, portanto apenas o invólucro que funciona como vetor para infectar as células humanas, e passamos a ter como resultado final uma partícula viral que irá infectar células humanas e que depois levará à produção da proteína spike. O fundamento é no fundo este. Depois temos o outro tipo de vacina que tem sido muito referido também ultimamente, por estar numa fase de desenvolvimento mais avançada, que são as vacinas baseadas em ácidos nucleicos. Esta abordagem é talvez em termos tecnológicos a mais avançada, porque não há muita experiência neste tipo de vacinas, com tudo o que tem de bom e tudo o que tem de mau, que é, se nunca foi feito, também não temos grande informação sobre, nem em termos de segurança, nem em termos de eficácia, obviamente tem de ser tudo estudado agora, mas também tem uma vantagem muito clara, e isso notou-se no desenvolvimento destas vacinas, que é, em termos de rapidez e facilidade de desenvolvimento e de produção, acaba por ter vantagens relativamente a todos os outros tipos que eu falei até agora. Todos os outros envolvem uma necessidade de replicação viral, envolvem criar, nem que seja as partículas virais, para a inclusão do material genético, e esse é um passo que simplesmente não existe neste tipo de vacinas. Portanto, o que é administrado neste tipo de vacinas é diretamente uma sequência genética, seja de ADN ou ARN. O que é administrado ao doente é a sequência genética. Existem vários tipos de administração, com eletroporação, que acaba por ajudar à penetração da sequência genética até às células, seja a que está a ser mais utilizada pelas empresas que estão numa fase mais avançada, que são vacinas de RNA com uma estrutura lipossómica que ajuda a que a sequência genética entre na célula humana e que, a partir daí, no fundo, vai usar a nossa maquinaria de tradução do RNA para produzir a proteína que nós queremos que dê origem a uma resposta imunológica, que neste caso continua a ser a proteína spike, portanto tem sido, nas várias abordagens, o alvo preferencial, e pensando nas empresas que estão numa fase mais avançada, eu aqui quero realçar a Moderna, em conjunto com uma instituição governamental dos Estados Unidos, e uma parceria da Pfizer, que ambas estão a desenvolver vacinas com base no RNA. E no fundo, o objetivo disto é, por um lado, acelerar o desenvolvimento, e, por exemplo, no caso da Moderna, estamos a falar num desenvolvimento recorde, desde o início dos testes até à fase clínica, foram 42 dias, que é algo completamente único em termos de desenvolvimento de vacinas. Portanto, houve essa vantagem em termos de rapidez de desenvolvimento. No entanto, temos obviamente aquela desvantagem de nunca foi feito antes, não há vacinas aprovadas com esta tecnologia, o que acaba por adicionar algum grau de incerteza, e no fundo obviamente que esse grau de incerteza vai ter de ser resolvido quando chegarmos à fase da aprovação, mas é sempre um obstáculo um bocadinho extra comparativamente a outras tecnologias que já se conhecem mais. Portanto, no fundo, temos o RNA que codifica para a proteína spike, temos, neste caso, no caso da Moderna, uma estrutura lipossómica, é administrado ao indivíduo e depois será a própria maquinaria enzimática das células que vai processar aquela proteína, que vai levar à apresentação do antigénio nas células apresentadoras de antigénio e que no fundo vai levar a uma resposta imunológica. O fundamento no fundo é este. Então isto acabou por originar o quê em termos de arsenal terapêutico em desenvolvimento? Esta é a última atualização das vacinas para a Covid-19
e neste momento temos 149 vacinas experimentais em desenvolvimento pré-clínico, portanto ainda sem administração nos humanos, e temos 40 vacinas experimentais em desenvolvimento clínico pelas várias fases, fase 1, fase 2 e fase 3. Eu aqui queria realçar a rapidez com que esta estatística vai evoluindo. Se formos há uns meses atrás, tínhamos talvez metade deste número. E, por exemplo, não havia nenhuma, se recuarmos até antes do verão, estavam a começar a implementar os ensaios de fase 3, e agora neste momento temos 9 vacinas que estão em fase 3 de desenvolvimento, em ensaios clínicos, o que é bastante animador e mostra que brevemente teremos novidades relativamente a resultados de eficácia e de segurança relativamente a estas vacinas. Aqui estão algumas das que eu já falei, portanto temos aqui a vacina da Universidade de Oxford em colaboração com a AstraZeneca, temos algumas vacinas desenvolvidas por empresas chinesas, portanto esta do vetor viral, temos aqui algumas de vírus inativados, temos a famosa vacina russa que já foi aprovada localmente, que também é uma vacina de vetor viral, e depois temos aqui duas vacinas à base de RNA, a da Moderna, que tem sido mais falada, e a da Pfizer, que entrou em fase 3 por último, portanto foi a última destas 9 a entrar em ensaios clínicos de fase 3. Obviamente que isto é algo que é importante realçar e é algo que não é falado suficientemente na comunicação social, porque acaba por ser o principal veículo de informação, que é o papel das agências regulamentares no desenvolvimento de uma vacina. Obviamente que já existiam guidelines, já existiam orientações sobre como desenvolver vacinas antes da Covid-19. Um dos principais motores para atualização deste tipo de guidelines foi o surto epidémico de ébola há uns anos atrás e que levou ao desenvolvimento, que na altura foi um desenvolvimento extremamente rápido de uma vacina para o ébola, e nesta última guideline já havia várias orientações que no fundo não acabam por não mudar muito relativamente ao que se pretende para as vacinas para a Covid-19. E há aqui vários aspectos que são os aspectos mais importantes no desenvolvimento de uma vacina, que é aqui o ponto 4, a imunogenicidade, a capacidade que a vacina vai ter de criar uma resposta imunitária eficaz. Digo uma resposta imunitária eficaz porque nós sabemos, já foram feitos vários estudos serológicos e sabemos que nem todos os doentes que possam ter uma resposta imunitária, isso pode impedir o desenvolvimento de uma infecção mais grave. Portanto, sabemos que tem de ser uma imunogenicidade com capacidade para impedir uma manifestação mais grave da doença ou eventualmente impedir a própria infecção. Portanto, isto já era um requisito que tinha de ser bem explorado numa avaliação clínica ou num desenvolvimento clínico de uma vacina. Obviamente a eficácia, já vamos falar de alguns endpoints mais específicos de eficácia, e obviamente que é um fator que é absolutamente crucial. Para além da eficácia, a efetividade, obviamente que nesta fase ainda não estamos muito preocupados com a efetividade, o que pretendemos neste momento é ter uma vacina que seja eficaz, segura e que tenha qualidade e que possa começar a ser administrada à população, e obviamente os estudos de efetividade e de segurança de pós-comercialização virão depois, o que nos leva ao ponto 7. A segurança é algo que deve ficar perfeitamente estabelecido no desenvolvimento de uma vacina, e vamos ver nas orientações que já existem para a Covid-19 o que é que se fala em termos de segurança da vacina, e isto volta a realçar pré-Covid-19 a importância que se tem de dar às populações especiais. Portanto, obviamente que é uma questão, e é uma questão que depois vamos falar mais à frente e podemos falar na discussão, que é como é que funciona em termos de vacinação de mulheres grávidas, vacinação de idosos, realço, isto é pré-Covid-19, portanto estamos a falar de uma vacina geral, mas já nesta fase se falava da importância de vacinar doentes idosos, porque sabemos que
em termos de ensaios clínicos, nós sabemos que a população idosa costuma ser um fator de exclusão, portanto, a partir dos 65, normalmente é um fator de exclusão para grande parte dos ensaios clínicos. No entanto, temos de entrar em consideração com as particularidades desta infecção e óbvio que não fazia muito sentido numa fase avançada de ensaios clínicos que idosos não fizessem parte. Claro que numa fase inicial é outra questão, mas na fase em que estamos agora de fase 3, obviamente que os idosos são uma população extremamente importante. E depois a questão também dos indivíduos imunodeprimidos, porque sabemos que a própria criação de uma resposta imunitária também poderá estar comprometida nestes doentes, e por outro lado também sabemos que se forem doentes infectados também vão ter uma manifestação mais grave. Portanto, há aqui muitas questões relativamente a como garantir que estes doentes vão ter uma vacina eficaz e segura. Relativamente à perspectiva regulamentar pós-Covid-19, obviamente que todas as agências regulamentares começaram não, obviamente vocês devem ter noção disso, que a FDA e a EMA não são propriamente duas equipas a competir uma com a outra e é no fundo uma equipa, simplesmente são em continentes diferentes. E obviamente que começaram várias discussões e várias reuniões e workshops sobre como melhor orientar nesta fase. Isto já existe para os medicamentos extra Covid-19, uma grande concertação a nível mundial sobre como chegar a um consenso sobre como melhor desenvolver e aprovar medicamentos, mas nesta fase, obviamente, se queremos que isto aconteça num período curto de tempo, a concertação tem de ser ainda maior. Houve um workshop extremamente importante que aconteceu antes do verão sobre os requisitos não clínicos e clínicos para desenvolvimento de uma vacina, sendo que na fase que estamos a falar, portanto foi em 9 de julho, era extremamente importante falar e discutir como criar os ensaios de fase 3. O que aconteceu foi os primeiros ensaios, dos grandes requisitos serem ensaios adaptativos, ou seja, à medida que se vai conhecendo mais sobre a infecção, podermos alterar ligeiramente os parâmetros do ensaio de forma a que fôssemos acompanhando a informação científica. E isto foi extremamente importante para, inclusivamente, direcionar as empresas que estavam a desenvolver vacinas sobre como melhor desenvolvê-las. Em termos de orientações para a parte pré-clínica, e não nos podemos esquecer que, obviamente, que as vacinas que estão mais à frente são as que estão na fase clínica, mas nós não sabemos quantas destas é que vão chegar ao final do processo. Obviamente que, em termos de estatística, as estatísticas não são muito animadoras, em termos históricos, para o rácio de sucesso de uma vacina em fase clínica, normalmente não é muito elevado, mas também sabemos que estamos numa fase de avanço tecnológico em que a probabilidade das vacinas experimentais terem sucesso também é maior. No entanto, não podemos propriamente esquecer que há vacinas na fase pré-clínica e temos de saber orientar para um melhor desenvolvimento. Então, no fundo, quais são as duas principais coisas que foram definidas neste workshop para como desenvolver melhor uma vacina? Garantir que em ensaios não clínicos a vacina é capaz de ter imunogenicidade e de gerar anticorpos anti-SARS-CoV-2, isso é obviamente crucial, e a parte da segurança, principalmente na capacidade que uma potencial vacina possa ter de levar à tal reação que eu falei há bocado, que é exacerbar uma infecção e exacerbar uma resposta respiratória. Portanto, isto é algo que tem de ficar definido antes de passarmos para uma fase clínica. Relativamente à fase clínica, eu vou resumir as principais indicações. Portanto, desde o início que ficou muito claro que os vários ensaios clínicos que seriam feitos tinham de incluir muitos milhares de doentes, e aqui estamos a falar, por exemplo, para os ensaios de fase 3 que têm sido iniciados nestes últimos meses, estamos numa média de 30 mil doentes por ensaio, portanto é algo muito, muito significativo. Para além disso, a importância de incluir adultos mais velhos e idosos, incluindo com comorbilidades. Isto é extremamente importante. Obviamente que na fase 1 e 2
o que se pretendia era ter noções preliminares de eficácia e de segurança, e aí, para termos o máximo de evidência, os indivíduos que foram incluídos nos ensaios clínicos não eram idosos, mas numa fase 3 o que se quer é ter uma real noção da eficácia e de segurança da vacina numa situação real. E aí é, obviamente, claríssimo que doentes idosos têm de estar incluídos nos ensaios clínicos, e todos os que estão neste momento em fase 3 têm como critério de inclusão doentes, na sua grande maioria, a partir dos 18 anos até, muitas vezes sem limite, outros com 85 ou até mais anos de idade. Obviamente, para além da eficácia, extremamente importante também avaliar a segurança nos doentes com mais de 75 anos, porque existem muitas questões imunológicas que são diferentes, e isso tem de ficar definido nos ensaios clínicos, obviamente depois com análises de subgrupo e por aí adiante. Em termos de follow-up dos doentes, o que se preconiza é que o follow-up deve ser pelo menos de 1 ano. Obviamente que, e não quero criar já aqui a noção de, então se os ensaios começaram agora e o seguimento é de 1 ano, temos de esperar pelo menos 1 ano. Não é isso. Obviamente que se houverem resultados preliminares de eficácia e segurança, os resultados poderão aparecer mais cedo, e isto é algo que eu vou explicar um bocadinho mais à frente, mas não precisamos ter toda a informação já para aprovar as vacinas. No entanto, tal como existe noutros medicamentos, aqui vai haver ainda mais uma vigilância maior sobre a eficácia, a efetividade e a segurança das vacinas depois de elas estarem aprovadas. Portanto, pelo menos 1 ano é uma indicação geral, mas sabemos que na grande maioria das vezes o que vai acontecer é um seguimento bem para além de 1 ano. Relativamente à segurança, e isto é um ponto que eu quero realçar, as guidelines, tanto da FDA como a nível da EMA, o que dizem é que, em termos de avaliação de segurança, os requisitos devem ser os mesmos que para qualquer outra vacina preventiva. Portanto, aqui não há que saltar passos. A parte da segurança, obviamente que a eficácia é extremamente importante, mas por muito boa que seja a eficácia, a relação benefício-risco tem de ser sempre favorável, e não é possível criar uma relação benefício-risco sem saber a segurança. Relativamente ao que se pretende para a vacina, de forma um bocadinho mais específica, existem algumas orientações da OMS, e é isto que eu no fundo vou falar agora, para depois concluirmos com o lançamento de algumas questões. A OMS lançou algumas indicações sobre o que é que características é que se pretende numa vacina. Por exemplo, no caso das indicações terapêuticas, eu vou sempre mostrar aqui 2 colunas, que é o que é desejado, ou seja, numa situação ideal, o que é que nós pretendemos para uma vacina, e no fundo o mínimo que se aceita para ter uma vacina aprovada. Em termos de indicações terapêuticas é o mesmo. Vão reparar que não há qualquer diferença entre o que é desejado e o que é mínimo. Portanto, no mínimo, o que nós queremos é mesmo o desejado, que é, no fundo, termos uma vacina que possa ser eficaz para imunizar indivíduos durante um surto ou a longo prazo, porque sabemos que vamos ter de conviver com o vírus para sempre. Portanto, pensando numa imunização a longo prazo, no fundo o que se pretende é mesmo isso, uma imunização ativa de indivíduos em risco para a prevenção da Covid-19. Portanto, isto é o mínimo que é igual ao desejado, no fundo. Depois passamos para algumas características que são extremamente relevantes, e aí já poderá haver alguma variabilidade entre o que se deseja e o mínimo aceitável. Por exemplo, como contraindicações, obviamente que o que se deseja é nenhuma, mas podemos pressupor que provavelmente vão aparecer algumas contraindicações, nem que seja porque numa fase inicial não vão haver doentes destes que tenham sido administrados com a vacina, portanto há alguma incerteza. Estamos a falar, por exemplo, de doentes imunocomprometidos. População-alvo, idealmente todas as idades e indicação para crianças e grávidas. Claro que numa fase inicial de aprovação, o mínimo que se pretende é adultos, incluindo idosos. Em termos de doses, obviamente que o que se pretende é uma dose única, mas em grande parte das vacinas que estão em desenvolvimento sabemos que eventualmente vão ser precisas 2 doses.
Duração de proteção, pelo menos 1 ano, numa fase inicial para uma primeira vacina, aceita-se como mínimo, ou pelo menos a OMS tem dado essa indicação, durante pelo menos 6 meses. Eficácia, tem-se falado um bocado deste ponto. Qual é que é o mínimo de eficácia que se pretende para a vacina? Isto dá asa a muita discussão, nós podemos falar disto mais para a frente, na parte da discussão, mas o que se pretende é no mínimo 70% de eficácia, com resultados consistentes em idosos, ou seja, 70% no geral, e fazendo uma análise por subgrupo dos idosos, perceber que no fundo esta eficácia verifica-se no idoso, que não é algo que só se verifique nos jovens. Como mínimo, demonstração clara de eficácia, portanto significativamente, com estimativas de 50% de eficácia, aceita-se como mínimo. Em termos de eficácia, por exemplo, num surto, o que se pretende numa vacina é que tenha rapidez de proteção, portanto, pelo menos em 2 semanas, conseguirmos ter um nível elevado de imunização dos doentes. Em termos de segurança, aqui realço que a segurança não é para ser menosprezada, portanto, queremos um nível elevado de segurança, seja num perfil desejado ou num perfil mínimo, sendo que, obviamente, há aqui uma pequena diferença que é a relação benefício-risco numa situação crítica, o benefício tem de ser superior ao risco. Claro que o que é desejável é ter uma boa margem de segurança e termos uma muito favorável relação de benefício-risco. Ora, o que é que se está a fazer em termos regulamentares? Portanto, as empresas e institutos e universidades estão a fazer o papel deles, que é tentar saber o máximo possível sobre a vacina e desenvolver com eficácia e segurança o mais rapidamente possível. E depois, obviamente, também temos os esforços regulamentares, em que dou o exemplo de, por exemplo, na Agência Europeia de Medicamento, isto já são algumas ferramentas que existem para, que já existiam antes da Covid-19. Portanto, sendo que no caso da Covid-19 foi levado ainda mais a um extremo, portanto, um rápido scientific advice, ou seja, o fornecimento de conselhos científicos que apoiam as empresas no desenvolvimento de vacinas. Vamos imaginar que há uma empresa que está com uma questão relativamente a critérios de inclusão ou sobre os endpoints primários ou secundários que devem colocar nos ensaios clínicos, sabendo que a Agência Europeia de Medicamento que terá o papel de avaliar a segurança, eficácia e qualidade daquela vacina, faz sentido que haja uma linha aberta de comunicação entre as empresas e a Agência Europeia e, no fundo, o que se tem tentado é, no fundo, fazer com que estas respostas sejam o mais rápidas possível. A aprovação rápida de PIPs, que são, no fundo, estudos pediátricos. Se uma empresa, e isto podemos falar disto mais à frente, mas numa fase em que se queira iniciar ensaios clínicos pediátricos, que a proposta desses ensaios clínicos pediátricos seja aprovada rapidamente também. O conceito de rolling review é no fundo algo que eu vou mostrar no slide seguinte, mas é extremamente importante neste contexto de emergência, e foi aquilo que no fundo levou a uma aprovação rápida do Remdesivir, que é no fundo normalmente o que acontece é a empresa, quando reúne toda a informação que é necessária para submeter um pedido de autorização de introdução no mercado, submete à Agência Europeia de Medicamento, que depois avalia, tem as fases de perguntas, em que para o relógio, a empresa depois responde, depois a Agência Europeia faz a sua avaliação das respostas e por aí adiante. O que no fundo se está a fazer em situações destas em que se pretende uma avaliação mais rápida possível é este chamado rolling review, em que a empresa, à medida que vai tendo informações novas, vai partilhando com a Agência Europeia de Medicamento, de forma a que esta troca de perguntas e respostas e de avaliação por partes seja feita ao longo do tempo, para que no final, quando já houver informação suficiente para uma aprovação, uma parte da avaliação já foi feita. E isto realmente corta imenso tempo a uma avaliação de uma vacina, e foi aquilo que fez com que o Remdesivir fosse aprovado em tempo recorde, no fundo. Que no fundo está relacionado aqui também com a avaliação acelerada, que é ter um intervalo de tempo mais curto entre o pedido de submissão e a aprovação da AIM. No fundo, então, o que é que se pretende aqui com o Rolling Review?
a empresa submete um pedido inicial com alguma informação e à medida que vai tendo informação nova, vai havendo avaliação da entidade regulamentar, que vai fazendo relatórios intermédios para que, quando chegar a um ponto em que já há informação suficiente, é feita a avaliação final e a autorização ou não da nova vacina. E depois desta pequena explicação de como funciona em termos regulamentares, eu gostava de voltar à pergunta inicial, que é quando teremos uma vacina para a Covid-19? Eu no início disse quando tivermos uma vacina que é eficaz, que tem segurança e tem qualidade. Agora vamos tentar ir um bocadinho mais a fundo, sem, obviamente, nós não temos uma bola de cristal, portanto é difícil dizer, mas vamos tentar aprofundar um bocadinho esta questão, que é, vamos olhar um bocadinho para o histórico da aprovação de vacinas, para vermos o que é no fundo normal. E vemos que, por exemplo, para o MERS e para o SARS-CoV-1 começaram a ser desenvolvidas vacinas, mas depois não foram aprovadas porque o que aconteceu foi, não chegou ao ponto de pandemia que temos agora, e quando a vacina estava pronta para ensaios mais avançados da fase clínica, não havia infecções suficientes para que se pudesse comprovar uma eficácia destas vacinas. Portanto, acabou por não haver necessidade nem forma de conseguir desenvolver a vacina. No entanto, como estamos a falar de coronavírus, acabou por dar aqui uma vantagem extra, informação útil que pegámos neste ponto para ajudar a desenvolver a vacina para a SARS-CoV-2. Temos a vacina do ébola, que, se pensarmos na fase final, que foi motivada pelo surto epidémico de há uns anos atrás, se pensarmos só nessa fase, realmente foi uma aprovação bastante rápida, mas se pensarmos no desenvolvimento, desde que foi desenvolvida a primeira vacina até à aprovação foram 15 anos. Obviamente, poliomielite foi uma das fases pioneiras das vacinas, demorou 60 anos. Obviamente que nós agora, desde o início que estamos a falar para o SARS-CoV-2, de uma vacina em 12, 18 meses. Tem sido um valor muito falado e dependendo do ponto em que consideramos o início, não sairá muito longe deste valor. Obviamente que ainda há algum caminho a percorrer e isso vai fazer com que o valor certo seja difícil de prever. Mas vamos ver aqui uma estimativa realista. Portanto, isto foi comunicado pela EMA e, no fundo, o que eles dizem, obviamente, que o timeline é difícil de prever. No fundo, baseado na experiência, o que a EMA estima é que pode demorar até o início de 2021 para que uma vacina contra a Covid-19 esteja pronta para a aprovação e disponível em quantidade suficiente para a sua utilização geral. Há aqui uma questão que não é muito falada, porque eu acho que o que tem acontecido é a teoria de um passo de cada vez. Nós sabemos, por exemplo, que de alguns estudos serológicos que 90% das pessoas ainda são suscetíveis à infecção. O que significa que, para atingir a imunidade de grupo, que é o que se pretende, seja farmacologicamente ou naturalmente, mas obviamente que o que se pretende é que seja farmacologicamente, 60% a 70% da população terá de se tornar imune para que a pandemia consiga acabar. O que, no fundo, representa 5,6 mil milhões de pessoas. Quanto tempo é que é necessário para que 60% a 70% da população mundial se consiga tornar imune? É uma pergunta que ainda não temos resposta, mas claramente aquilo que tem de ficar bem claro é que isto não vai acabar quando for aprovada a primeira vacina. Há aqui muitos passos. A primeira vacina é só uma vacina, não há doses para todos. Tem que haver mais vacinas aprovadas para que haja doses para todos. As vacinas têm de ser administradas a uma grande parte da população para que se consiga quebrar esta onda pandémica. Portanto, é crucial chegarmos a este ponto, mas obviamente que demora algum tempo a lá chegarmos. E realmente, visto que estamos a falar de não há doses suficientes para todos, numa fase inicial, há uma pergunta muito importante, que é quem receberá a vacina, pelo menos primeiro. Eu coloquei aqui várias chavetas porque é possível que alguns destes grupos recebam ao mesmo tempo. Depende da disponibilidade
das vacinas e depende dos resultados dos ensaios clínicos. Mas profissionais de saúde e trabalhadores de primeira linha, sabemos que a tendência atual é para que sejam os primeiros imunizados. Doentes de risco, e aqui poderá ser ou não ao mesmo tempo que o grupo seguinte, mas obviamente que idosos em lares sabemos que são um grupo de risco mais em risco que o grupo de baixo. Depois temos idosos e doentes com comorbilidades, temos adultos de idade mais avançada e depois temos o resto da população, que são jovens adultos, crianças e grávidas, sendo que o asterisco aqui está relacionado com o facto de neste momento não haver informação em termos de ensaios clínicos que permitam avaliar a segurança ou eficácia em crianças ou grávidas. É algo que terá de ser resolvido à medida que os ensaios clínicos vão avançando, mas sabemos que se queremos uma imunidade de grupo, que obviamente que as crianças poderão ser um grupo interessante a pensar se faz sentido imunizar ou não. Ora, pensando nesta questão, e eu estou quase a acabar, a Organização Mundial de Saúde dividiu a população de acordo com estes grandes grupos e, no fundo, se virmos aqui em termos de distribuição, vemos que este primeiro grupo de trabalhadores de primeira linha, adultos de risco e idosos, são um quarto da população. Um quarto da população são praticamente 2 mil milhões de pessoas, e obviamente que esse vai ser um fator importante a considerar no desenvolvimento e produção das vacinas. Portanto, como é que aceleramos isto? Sabemos que temos de resolver isto rapidamente, como é que é possível acelerar? Felizmente que tem havido uma grande colaboração a nível mundial de várias instituições para acelerar o desenvolvimento, produção e acesso equitativo a testes, tratamentos e vacinas. Dentro deste consórcio, que é o ACT Accelerator, existe a parte desta iniciativa, que é a COVAX, que tem como objetivo acelerar especificamente o desenvolvimento e produção de vacinas para a Covid-19. Tem a chancela da Organização Mundial de Saúde, portanto algo que se quer garantir com esta iniciativa é um acesso justo e equitativo a todos os países do mundo. Portanto, estamos a falar inclusivamente de negociação com as próprias empresas para garantir um acesso equitativo a todas as populações. Nos Estados Unidos têm existido iniciativas próprias, e esta foi o nome de código para o acelerar desenvolvimento, que é o Warp Speed, que no fundo é uma parceria público-privada para acelerar vacinas e tratamentos e diagnóstico para a Covid-19. Obviamente que este tem sido um ponto que tem criado alguma preocupação, porque principalmente nos Estados Unidos isto tem sido muito falado, e o facto de poder parecer que existe uma pressão política sobre o desenvolvimento a aprovação de uma vacina está a preocupar algumas pessoas, de forma a que algumas pessoas tenham receio que uma primeira vacina possa ter sido aprovada à pressa. Essa tem sido uma das questões que obviamente tem sido falada pelo contexto político que existe nos Estados Unidos, mas já houve várias medidas que têm sido tomadas para mostrar que nem pressão política nem pressão social se pode sobrepor aos 3 pilares do desenvolvimento de medicamentos. Vou voltar a dizer, porque nunca é demais dizer: qualidade, segurança e eficácia. Não faz sentido, e não será isso que será feito, o acelerar a introdução de medicamentos que se achem que não têm uma boa relação benefício-risco apenas por uma questão de pressão política. Sabemos que isto aconteceu nos Estados Unidos, não foi propriamente, não podemos dizer que foi pressão política, mas foi a urgência. Os Estados Unidos têm uma ferramenta que é o Emergency Use, que foi concedido, por exemplo, para a hidroxicloroquina e para o plasma convalescente, que depois acabou por se perceber que não havia uma boa relação de benefício-risco. Mas no caso da vacina, realmente tendo em conta a quantidade de pessoas que vão ser administradas com a vacina, não há nada que nos faça prever que qualquer pressão política ou social possa levar à aprovação da vacina.
e estamos a falar especificamente no caso da FDA, no caso da EMA, a questão não se coloca. Portanto, isto é um esforço global. Obviamente estamos em Portugal, estamos na Europa, eu realço aqui a missão da Agência Europeia de Medicamentos, Ciência, Medicamentos, Saúde. A missão é ajudar ao desenvolvimento de medicamentos que ajudem a população, portanto, esforço regulamentar sabemos que existe. Em termos de sociedade civil, em termos dos vários governos, em termos da Comissão Europeia, há um esforço enorme para que se consiga chegar a este objetivo, que é de uma vacina eficaz e segura. E sabemos que, no fundo, isto não para nos governos nem na agência regulamentar, e que o papel de todos nós acaba por ser importante, porque não nos vamos basear só na vacina. Para atingir uma imunidade de grupo, temos de fazer o nosso papel e impedir, com medidas de saúde pública, que a situação seja pior e que se agrave nos próximos tempos. Portanto, temos todos nós de fazer o nosso papel, mas claro que queria realçar que o farmacêutico neste caso tem um papel extremamente importante. Eu sempre que tenho oportunidade para qualquer tipo de plateia, eu realço o papel do farmacêutico como um filtro de informação fidedigna sobre o medicamento. E todos nós sabemos que muitas vezes os doentes acabam por querer ter informação fidedigna e dirigem-se a um farmacêutico para ter essa informação. Portanto, temos nós próprios sermos agentes de saúde pública e transmitir a informação mais fidedigna, de forma a que as pessoas tenham o máximo de confiança numa futura vacina. E mensagem final: bastará uma questão de tempo e perseverança, mas no final saímos vencedores. E obrigado pela atenção. Espero que tenha estimulado aqui uma futura discussão sobre aspectos relevantes, e estamos abertos para uma discussão sobre estes temas ou outros que queiram falar. Professores, muito obrigada pela apresentação e pelo pormenor. Clarificou-nos, sem dúvida, a todos um pouco mais do que se tem falado sobre vacinas. Temos sido, acho que, com alguma ansiedade, todos nós queremos perceber um bocadinho mais sobre as vacinas, mas o tema da segurança preocupa-nos a todos, não é? Porque esta rapidez e o tema da segurança preocupa-nos. Por isso eu acho que aqui clarificou-nos algumas questões. Eu vou arriscar ligar aqui o vídeo, para ver se a nossa rede está melhor. Se calhar vou avançar, já temos aqui bastantes perguntas da nossa plateia. Portanto, eu penso que aqui, do que fui vendo, algumas questões, muitas estão-se a centrar na imunidade, outros, o tema da segurança, como é também dos mais importantes. Se calhar aqui eu vou tentar reunir as questões, algumas andam ao redor do mesmo tema. Temos aqui uma questão em que o colega pergunta se há alguma certeza sobre o tempo que dura a imunidade natural e a imunidade por vacinação. Ouve-se falar de casos de reinfecção, o que indica que não se desenvolve imunidade. E pedia-lhe então para comentar esta questão do colega. Isso é realmente uma questão que está a ser discutida imenso, e por isso é que eu achei extremamente importante colocar logo desde o início o facto de ainda sabermos tão pouco sobre a imunidade natural. Há realmente alguns casos de reinfecção. No entanto, pelo menos até agora, todos os casos de reinfecção estão associados a uma manifestação muito suave da doença. Isto tem sido algo que obviamente desde o início que preocupa no desenvolvimento de vacinas, que estamos a criar uma vacina com base, e isto é uma das preocupações que tem aparecido, que é, sabemos que estamos a colocar todas as fichas na proteína spike, na proteína S. Como é que sabemos que isso é um bom alvo e como é que sabemos que isso vai, numa futura infecção, impedir que o doente tenha uma manifestação mais grave? Não sabemos com toda a certeza, mas o que é certo é que, pelo menos as indicações, tanto
pré-clínicas como clínicas. Por exemplo, nos modelos, há um problema relativamente a esta fase, que é nem todos os avanços foram publicados. Ou seja, sabemos que, por exemplo, no caso da Moderna, no caso da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, os ensaios clínicos de fase 1 e fase 2 foram alvo de publicação científica, foram sujeitos a revisão por pares, e conseguimos discutir um pouco mais a fundo o que aconteceu nesse caso. E nesses casos o que aconteceu foi que realmente, por exemplo, o nível de produção de anticorpos induzido pela vacina foi, em alguns casos, 3 vezes a titulação de anticorpos de doentes que foram infectados naturalmente. Portanto, nós sabemos que mesmo comparando com doentes que foram infectados naturalmente, que o número de anticorpos ou titulação de anticorpos a produção foi mais eficaz do que na imunização natural. Claro, isso dá-nos mais confiança numa manutenção e numa eficácia de impedir uma reinfecção. Sabemos que houve algumas reinfecções, mas lá está, tirando um ou outro caso isolado, em que os doentes tiveram manifestações que os levaram ao hospital novamente, doentes que, por exemplo, tiveram uma primeira manifestação que levou à hospitalização, uma segunda infecção normalmente teve manifestações muito leves que não levaram a intervenção, seja farmacológica, seja a nível de oxigenação. Portanto, isso, obviamente, que é tranquilizador. Falta-nos a questão do realmente quanto tempo é que isso durará. Ainda não temos informação para isso, e é um dos principais endpoints que vamos perceber agora com os ensaios de fase 3, é no fundo quanto tempo é que a reação imunológica pode ser eficaz. Mas isso ainda temos de esperar um bocadinho. Obrigada. Vamos avançando aqui para alguns temas de segurança. Eu acho que alguns deles já fomos abordando durante a sua apresentação, mas visto que chegaram depois, se calhar pode ser necessário aqui reforçar alguns temas. Aqui uma que nos pergunta que segurança nos dão vacinas produzidas, por exemplo, pela Rússia, que dá a sensação de haver algum atropelo das fases pelas quais a vacina deve passar, para ser segura. Acho que nós falámos um bocadinho sobre isto. No entanto, não sei se quiser reforçar. Sim. É importante porque, lá está, como foi muito falado pela comunicação social, pode ser um fator que acaba por, era como eu dizia há bocado, os doentes podem ter algum receio que outros exemplos apareçam como este da Rússia. Ora bem, em termos de ser, já não me lembro exatamente quais foram as palavras utilizadas, mas o problema não é o ser desenvolvido ou ser produzido na Rússia. Aliás, em termos de tecnologia, a tecnologia é bastante sólida, portanto é um vetor viral, é um adenovírus. Em termos teóricos faz todo o sentido que a vacina possa ser eficaz. O problema que houve aqui foi mesmo a rapidez. E não é a rapidez, é a aprovação antes de se ter uma informação mais generalizada sobre eficácia e segurança. Estamos a falar de uma vacina que recebeu aprovação a passar dos ensaios de fase 2 para os ensaios de fase 3. Portanto, um número limitado de doentes, tendo em conta o número de doentes, porque há aqui uma coisa importante que é, por exemplo, nós com o Remdesivir nós tivemos poucos meses entre ensaios clínicos para o SARS-CoV-2 e aprovação. Mas é muito diferente, porque para ter a aprovação da Remdesivir, estamos a falar de doentes que estavam hospitalizados, foram tratados durante 6 a 10 dias com o Remdesivir e os endpoints conseguiam-se medir imediatamente. Ou o doente recuperou mais rápido, ou não necessitou de ventilação mecânica. O endpoint é muito rápido de se medir. No caso da vacina, vão-se imunizar pessoas saudáveis e tem que se esperar que haja X infecções para se poder fazer uma análise interina e perceber, das 200 ou 300 infecções que houve no estudo, quantas infecções foram em doentes que levaram a vacina e quantas infecções foram em doentes que foram administrados com placebo. Só aí é que vamos conseguir perceber, por exemplo, em 300 infecções,
só 50 é que foram doentes administrados com a vacina. Claramente houve aqui um efeito protetor e há eficácia, porque de 300 infecções, 150 foram de placebo, 50 foram da vacina. Claro que é preciso tempo para fazer com que isso seja um endpoint mensurável. Portanto, é totalmente diferente a rapidez com que se vê e aprova o Remdesivir, que é um tratamento agudo, do que uma vacina. Portanto, o facto de, na Rússia, terem aprovado com tanta rapidez, não quer dizer que a vacina não seja eficaz ou segura. Até pode ser, porque o fundamento que está por trás faz sentido. A questão é que não deveria ter sido aprovado sem que todas as questões de eficácia e segurança ficassem respondidas. Bem, obrigada. Mais uma questão de outra colega. O facto de na China não existirem casos há imensos dias pode ser sinal de que estão todos a ser vacinados? As últimas notícias referiam que os novos casos, que eram poucos, tinham sido todos importados. Pronto, relativamente à questão epidemiológica, eu não vou alongar muito na parte epidemiológica porque tenho-me concentrado mais na questão do desenvolvimento de medicamentos e de vacinas. O que eu posso comentar relativamente a dados epidemiológicos, sem querer entrar em grandes pormenores, é o facto de não termos grandes pormenores sobre os reais dados epidemiológicos da China. Sabemos, por exemplo, que uma ou outra empresa a desenvolver vacinas tem inclusivamente até partilhado os resultados preliminares com a comunidade científica. Uma das empresas que está a desenvolver uma das vacinas, assim que concluiu os ensaios pré-clínicos e os ensaios de fase 1 e 2, publicou os resultados. Portanto, é algo mensurável que pode ser avaliado. Agora, relativamente aos dados epidemiológicos, sabemos que isso não tem sido tanto assim. Portanto, eu acabo por ter alguma dificuldade em comentar algo que eu não sei exatamente se é como está a aparecer. Agora, claramente que sabemos que, por exemplo, as medidas de contenção social que aconteceram logo no início de 2020 foram muito mais intensas na China do que noutros países. Isto tem a ver com a própria liberdade policial e em termos de leis na China, em que, no fundo, conseguia-se obrigar as pessoas a ter determinado tipo de comportamentos que, verdade seja dita, em termos de saúde pública, ajudaram a que, numa fase inicial, ficasse bastante controlado. Sabemos que houve uma pseudo-segunda vaga e que os casos estão a aumentar. Agora, também não sabemos exatamente como é que estão a funcionar em termos de testes, de identificação de casos positivos, ou se estão a identificar casos assintomáticos ou não. Há muita coisa que não sabemos e que sabemos em Portugal e que lá é muito difícil de avaliar. Portanto, eu acho que não me vou debruçar muito nesse aspecto porque não tenho dados suficientes para isso. Bem, passando se calhar agora um tema um bocadinho mais à frente do que as vacinas desenvolvidas até à data têm em conta as várias estirpes de vírus? É assim, neste momento o que nós conseguimos saber é que, e por isso é que o alvo tem sido muito, muito focado na proteína spike, porque sabemos que é uma estrutura altamente conservada. Inclusivamente sabemos que tanto o SARS-CoV-1 como o MERS tinham proteína spike, ou seja, já nos estudos que foram feitos na altura, já era um alvo que estava a ser estudado para vacinas para a SARS-CoV-1 e para o MERS. Portanto, há algum grau de confiança que mantendo este alvo, aliás, já há estudos que mostram que para, eventualmente, numa vacina eficaz, que seja aprovada, uma ou várias, porque sabemos que não vai ser só uma, para a Covid-19, existe a possibilidade ou a teoria de que esta vacina não só eventualmente poderá criar a imunidade para a Covid-19, como para outros coronavírus. Portanto, o facto de poderem existir, e vão existir, e já existem mutações do vírus, sabemos que até agora, mesmo pelas próprias características da família,
que não são mutações que possam comprometer a eficácia da vacina. E por isso é que também se tem insistido tanto na proteína spike. Existem algumas vacinas que estão a estudar outros alvos, proteínas de membrana também, umas proteínas que são mais endógenas, que não estão tão expostas, mas mesmo em ensaios pré-clínicos o que tem sido demonstrado é que esta proteína é conservada, dá origem a uma boa imunogenicidade, e tendo em consideração a família dos coronavírus, parece não ser muito sensível a variações. Portanto, para já, não é uma preocupação, para já. Certo, é uma boa notícia. Sim. Mais uma questão, nós também já não temos muito tempo, mas gostaria de colocar mais 2 ou 3. Com a percentagem de cobertura de vacinação que necessitamos para a imunidade de grupo e com os movimentos anti-vacinas e pessoas com dúvida sobre a eficácia ou segurança da mesma, como vê a possibilidade desta vacina se tornar obrigatória? Quando falamos na população mundial, não é? Os 5,6 mil milhões de pessoas que necessitam ser vacinados, não é? Isso tem sido falado muito, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa ainda não está a ser muito, apesar de já existirem algumas manifestações de grupos anti-vacinas, tem sido uma questão muito relevante nos Estados Unidos, porque juntam-se os grupos anti-vacinas com os grupos, não sei bem como lhes chamar, mas algumas visões políticas sobre a pandemia e que consideram que não faz sentido e que não vale a pena usar máscara e por aí adiante, e que as vacinas não fazem sentido, é uma preocupação real. Inclusivamente há uma grande tendência, por exemplo, nos Estados Unidos, de, entre aspas, recrutar figuras públicas, figuras do desporto, figuras do entretenimento, para estimular a vacinação. A vacinação obrigatória para já não está a ser falada de forma geral, está a ser falada, por exemplo, no contexto, e isto é ainda mais complicado de abordar, mas no contexto, por exemplo, de vacinação obrigatória de crianças. Por exemplo, sabemos que há a obrigatoriedade de vacinar as crianças quando entram na idade escolar, e sabemos que é obrigatório ter o boletim de vacinas completo para irem para a escola. E isso é uma questão que está a ser levantada nos Estados Unidos e é uma questão relevante porque, apesar de sabermos que a manifestação nas crianças parece ser mais leve da doença, ainda não há muitas certezas sobre o papel da criança como transmissor do SARS-CoV-2. Portanto, se eventualmente comprovar que as crianças podem ser um vetor importante de transmissão, poderá fazer sentido a vacinação do grupo pediátrico. E isso depois vai levar a problemas, porque sabemos que há cada vez mais um grupo de pessoas que são contra vacinas. Será muito difícil nesta fase tornar a vacinação obrigatória a nível mundial, e por isso mesmo é que agora estamos na fase de desenvolvimento das vacinas. Mas nos Estados Unidos já está a ser muito falado, porque também o problema é maior lá, mas será uma fase que eu prevejo para daqui a uns meses, que é o estimular o máximo de pessoas que têm indicação para fazer a vacina, porque nós temos de ter aqui um bom equilíbrio entre a imunização natural de pessoas que não estão em risco. Sabemos que há muitas pessoas que poderão já ter sido imunizadas, foram assintomáticos e que poderão estar imunizadas, e essas pessoas são extremamente importantes para conter uma pandemia, mas nunca vamos conseguir chegar a valores de pessoas imunizadas sem termos a vacina. Portanto, tem de ser um bom mix entre imunização natural e farmacológica. E se não conseguirmos imunizar uma grande parte da população, pode ser o suficiente para que pequenos surtos voltem a aparecer. Tem acontecido no caso do sarampo. Sabemos que o sarampo tem um índice de contagiosidade muito maior do que a Covid-19. Portanto, para termos uma boa imunidade do grupo para impedir surtos, os cálculos é que, por exemplo, 97 a 98% da população precisa de estar imunizada, e sabemos que, devido a estes movimentos anti-vacinas, essa taxa de vacinação tem diminuído e é por isso que temos visto surtos de sarampo que já não víamos há anos.
Ou seja, se não conseguirmos vacinar uma grande parte da população para a Covid-19, pode ser um problema daqui a meses ou anos podermos ter pequenos focos epidémicos de Covid-19. Portanto, é algo que tem de ser discutido brevemente, a imunização em massa. Obrigada. Eu acho que ainda dentro deste tema está aqui mais uma questão que eu acho que se liga perfeitamente, que é que muitos dos doentes Covid não têm sintomas. Os voluntários terão que ser testados antes da administração da vacina nos ensaios clínicos. É esta a questão. Como é que irá ser para a população? Será seguro administrar a vacina mesmo a assintomáticos? Sim, sem dúvida. Portanto, aqui o objetivo é toda a gente, desde que tenha indicação para isso, e aqui crianças e grávidas, temos de criar alguma evidência científica antes de promover a vacinação, mas todas as pessoas que têm indicação para a vacina devem fazê-la, porque se a vacina for aprovada para a faixa etária de indivíduos com mais de 18 anos, ponto, é porque a relação benefício-risco é favorável ou muito favorável. Portanto, se está indicado para aquela população, é porque a população deve administrar a vacina, seja assintomático ou não. Aqui a questão é, por exemplo, vamos imaginar eu que não tive um resultado positivo. Fará sentido, quando for fazer o ensaio clínico, fazer o teste para a Covid-19, para o SARS-CoV-2 e perceber se já fui infectado ou não? O que os ensaios clínicos, a grande maioria, defende é que não é necessário fazer o teste para saber se já foi infectado ou não, para ser administrado com a vacina. Isto porquê? Porque mesmo que já tenha sido infectado e tenha sido uma infecção assintomática, nada garante que numa segunda infecção não poderei ter uma manifestação mais grave. Ou seja, se eu for administrado com a vacina, será importante também, isto no contexto do ensaio clínico, garantir a segurança de pessoas que já tiveram uma primeira infecção, garantir a segurança de eficácia em doentes que já tiveram essa primeira infecção. Ou seja, isto será por fases, obviamente, e será feita uma análise por subgrupos. Mas será importante também terem em ensaios clínicos pessoas que poderão já ter tido uma infecção. Portanto, é tal coisa, isto tudo depende dos resultados dos ensaios clínicos, mas se realmente mostrarem como, aparentemente, algumas delas poderão mostrar, se a indicação aprovada for para indivíduos com mais de 18 anos, se não for, por exemplo, apenas para, vamos imaginar que a relação benefício-risco não é aquela que estamos à espera. Obviamente que o benefício para um doente, para uma pessoa jovem, não será tão grande, porque sabemos que na grande maioria dos jovens a manifestação não é grave. Por exemplo, vamos imaginar então que o benefício não é aquele que estamos à espera, que é maior para idosos. Aí, eventualmente, um panorama será a vacina ser aprovada apenas para doentes em risco. Por exemplo, doentes adultos mais velhos ou com comorbilidades ou idosos. Aí, obviamente, que não fará tanto sentido estar a vacinar pessoas que já foram infectadas e estavam assintomáticas ou que são jovens e não são população de risco. Mas a partir do momento em que a vacina demonstra uma boa relação de benefício-risco a partir dos 18 anos, faz sentido todos sermos vacinados. Muito bem, obrigada. Termino a apresentação a falar do papel que o farmacêutico pode ter na informação, na comunicação, aqui na educação para a saúde das pessoas. E no tema da vacinação contra a Covid, e aqui deixámos aqui a parte mais técnica, é um bocadinho a sua opinião pessoal, que papel é que as farmácias e os farmacêuticos podem ter, uma vez tendo vacina, não é? Na vacinação contra o Covid. Eu vou realçar, eu realço isto desde os alunos que chegam às minhas mãos no terceiro ano, a farmacologia, até aos que saem no estágio, até às pós-graduações, eu digo sempre isto. O farmacêutico, um dos principais papéis é a transmissão de informação fidedigna sobre o medicamento. E eu acho que no caso da vacinação para a Covid-19, nesta fase em que ainda não temos a vacina, eu acho que é conseguir, porque os doentes, a população em geral não consegue fazer esse filtro. Há muito fact-check por aí, há muita análise, mas
não é algo que uma pessoa que não é da área da saúde consiga filtrar. Portanto, nesta fase, eu acho que é conseguir transmitir às pessoas a informação necessária, que é, as pessoas têm dúvidas sobre como é que vai ser, se vai aparecer uma vacina, se vão aparecer várias, se vamos ter acesso a ela ou não, se vai ser segura, se vai ser eficaz, se deviam arriscar vacinar-se ou não. Todas essas questões para tranquilizar o doente e para eles saberem que se a Agência Europeia de Medicamentos, se o Infarmed, se os medicamentos estão na farmácia, é porque têm eficácia e porque têm segurança. Isso acho que é crucial nesta fase, porque quando a vacina estiver aprovada, vamos precisar que as pessoas tenham confiança na vacina. E essa é a fase seguinte, que é quando começarmos a ter vacinas aprovadas, porque já sabemos que uma não vai chegar, vai aparecer a primeira, vai aparecer a segunda, e o que os farmacêuticos têm como papel importante é todas as vacinas que vão ser aprovadas vão ter uma garantia de eficácia e segurança. E o farmacêutico, seja principalmente para os doentes de risco, e quando estamos a falar em doentes de risco, não estamos a falar de idosos em lares, estamos a falar, por exemplo, de um doente que tem 57 anos, mas que tem hipertensão e que tem diabetes e que teve um infarto do miocárdio, que é insuficiente renal. Isso são doentes em risco. É importante que o farmacêutico mostre a importância, obviamente sempre sustentado pela informação que vem de cima do Infarmed, da Agência Europeia, da DGS, que é importante ser vacinado. E claro que eu estou a dizer isto, mas sei que depois vai haver uma concertação entre os vários pilares da saúde, de forma a que isso aconteça, mas lá está, o farmacêutico, tal como em muitas outras situações, não pode pensar que todos os outros filtros vão funcionar. As pessoas já vão saber isto, já vão saber aquilo, mas em várias situações sabemos que o farmacêutico é essencial, por muito que supostamente já sabem. Não, está provado, cientificamente provado, que a intervenção do farmacêutico nestas situações traz benefício para a população. Portanto, não se escondam na responsabilidade de outras instituições e tentem sempre que possível veicular esta informação, que é, se aquela pessoa vai ter benefício em ser vacinado, é na fase em que temos vacinas, mostrar a importância tanto para nós, como indivíduo para ser vacinado, tanto como equipa, como população, como o país, como mundo, que é, se todos nós formos vacinados, é muito mais difícil termos epidemias ou pandemias. A partir do momento em que começar a vacinação, será difícil, mas basta uma epidemia para trazer prejuízos para a população. Portanto, todas as ferramentas que o farmacêutico tiver, e acho que aqui a mais importante é informação sobre o medicamento. O farmacêutico é o melhor veículo para transmitir informação sobre o medicamento, seja na fase antes da vacina ou depois da vacina, é esse o principal papel. Transmitir informação fidedigna, dar confiança aos doentes para que consigamos travar a pandemia. Eu acho que temos um bom mote para terminar aqui o nosso webinar. Agradeço mais uma vez ao professor João Rocha a sua disponibilidade e partilha depois de um dia de trabalho, não é? Portanto, agradeço-lhe essa partilha de conhecimentos e experiência. Eu termino, agradeço mais uma vez e desejo uma boa noite. Obrigado eu por me terem dado esta oportunidade e espero que tenha sido rentável para todos e que tenha sido uma discussão que possa depois trazer vantagens para os doentes. Obrigada. Uma boa noite a todos. Bom descanso. Obrigado, bom descanso.